Estamos de volta com o Papo Literário, que hoje está sendo apresentado aqui na Livraria Escritores do Ceará. Nossa entrevista especial de hoje é com o escritor e professor Mike Wanderson, que está lançando o livro De Repente é Noite. Nascido em Limoeiro do Norte, na orelha do livro, ele se define como contista, insone, faminto, descrente de quase tudo. Mike Wanderson conversa agora com a jornalista Mônica Silveira. Pois é, Soraya, eu estou aqui com o livro De Repente é Noite, do professor e escritor Mike Wanderson, que está lançando o terceiro livro, né? Os primeiros foram de contos. Isso, eu lancei 2 livros de contos pela mesma editora, a editora Penalux, e esse terceiro eu resolvi fazer uma novela, que é um exercício de tentar uma narrativa mais longa, experimentar um formato diferente. Mike, a diferença entre novela e romance? O romance é uma narrativa mais complexa, né? Traz mais tramas paralelas. A novela seria uma narrativa um pouco mais curta, com menos personagens, né? Não tem tanto esse lance das tramas paralelas, se concentra realmente só na trama central, na personagem central. Mike, quais são os seus autores preferidos? Que influências você tem na literatura? Olha, eu leio bastante coisa, assim, de realmente autores que eu gosto muito. Eu leio muito Virginia Woolf, é assim, a autora que eu mais idolatro, assim, que eu acho incrível realmente. E do conto eu acho também fantástico o Moreira Campos, que é um contista cearense e eu acho que é um dos melhores contistas que já existiu. Fala um pouquinho da história, como é que surgiu a ideia de fazer essa novela? A história surgiu mais ou menos de uma vez, assim, surgiu o início da história há uns 3 anos, num feriado no início de 2014. Eu comecei a escrever, surgiu aquela ideia de início, e é uma história de um poeta, e assim, ele tem seus problemas com escrita, com família, tem relacionamentos complicados, e é um pouco assim dessa questão de também sobre como lidar com literatura, então tem um pouco de metalinguagem aí na história. Ah, legal. Então é um poeta, né? É bom a gente fazer essa troca assim, de metalinguagem, porque quem é interessado em escrever também fica conhecendo um pouco da técnica, né, da escrita. E ele é um pouco assim frustrado em tudo que ele faz, na verdade, porque já é um personagem assim de meia idade, ele tem 50 e poucos anos, e ele nunca conseguiu sucesso propriamente em nenhum âmbito da vida dele. Ele nunca conseguiu a aprovação do pai dele, que é um grande problema que ele tem, porque ele escreve de certa forma para agradar o pai o tempo todo e nunca conseguiu agradar o pai em nenhum livro do que ele escreveu. E aí toda a história gira em torno do lançamento de um novo livro dele, e ele vai fazer esse lançamento e todo o livro se desenrola em algumas horas no dia desse lançamento do livro dele. Tá legal, bem bolada a ideia. Agora me diga uma coisa, o estilo que você utiliza é o estilo mesmo linear? Porque hoje em dia a gente vê muito aquele livro que a gente não sabe, começa pelo final. Como é que é o seu estilo? É o estilo mais tradicional ou o estilo mais experimental? Na verdade, o livro começa pela morte do protagonista. É a primeira frase do livro: ao fim da noite o poeta morrerá. Então a gente começa a primeira página sabendo que ele vai morrer. E ao longo do livro a gente vai entendendo por que ele morre, por que ele comete suicídio, que ele faz isso no primeiro capítulo. E aí vai se construindo toda uma tensão, porque ele tem a ansiedade pela chegada da noite, que vai ser a noite desse lançamento, e por conta de uma presença que ele não esperava no lançamento. E isso vai despertando umas memórias nele de coisas que ele viveu décadas atrás e que ele tinha guardado muito bem essas memórias e não pretendia lidar com elas de novo. Nossa, então é um tema forte, né? Bacana. E como é que a gente pode encontrar o livro? O livro vai ser lançado, já foi lançado? O livro foi lançado ano passado. Fiz um evento pequeno mesmo aqui em Fortaleza, e aí agora eu tenho exemplares à venda comigo,
e no site, na loja virtual da Editora Penalux, editorapenalux.com.br. E eu também mantenho atualizações na minha página no Facebook, que é Caderno de Rascunhos, de Michael Anderson. Oh, bacana. Já tem planos para o próximo? Por enquanto ainda não, mas eu estou sempre escrevendo, mantendo aí meus contos guardadinhos, que é mais a minha praia. Bacana. Parabéns pelo livro e muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa Papo Literário. Obrigado, eu que agradeço o convite.